Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o vídeo 2, em comemoração ao mês da criança, e vamos falar sobre aspectos do desenvolvimento da criança. Não deixe de se inscrever, compartilha, deixa o joinha. Muito obrigada! Então o vídeo de hoje vai falar sobre o nascimento da criança de 0 a 12 meses. O que a gente se espera o que se espera desse bebê, o que se espera dessa criança. Nessa primeira fase, a criança vai construir a tonicidade dela. O que seria isso? A criança, ela vai aprender a sentar, ela vai aprender a balbuciar os primeiros sons, ela vai começar a criar o equilíbrio dela. Então, assim, é uma fase fundamental de estímulo para que a criança tenha um bom desenvolvimento futuro. Todo o desenvolvimento da criança que a gente fala, que eu tenho falado sobre esses vídeos, ele acontece de 0 anos até os 6 anos de idade. E a criança vai passar por algumas fases aí, de acordo com alguns autores, que são essenciais para ela. Eu gosto muito de falar que o meio social, de acordo com o Vygotsky, ele influencia muito a criança. Daí vocês vão perguntar para mim assim: você é vygotskiana, você é piagetiana, você estuda Vallon? Nós estudamos toda essa parte no nosso currículo. Mas o que acontece? Cada um desses autores responderam ao seu tempo e cada um tem contribuições acerca do desenvolvimento da criança. Então, por isso que eu vou estar mesclando algumas ideias e alguns conceitos que eu tenho e que nós aprendemos sobre esse desenvolvimento da criança a partir desses autores. O Piaget, ele classifica a criança em alguns estágios, né? O primeiro seria da fase oral. Você que tem um bebê aí de 1 ano a 12 meses, o que você espera dessa criança? Que nessa primeira fase ela comece a diferenciar objetos. Então é muito importante que ela esteja envolvida, cercada de objetos que favoreçam essa construção do pensamento dela, que ela consiga manipular objetos, que ela consiga ouvir. Você, pai, mãe, educador que trabalha no contexto da sala de aula, eu já passei por todas as etapas, trabalhei com berçário, maternal 1, maternal 2, pré-1, pré-2. Nós sabemos o quanto é importante cada fase dessa, né? E de acordo com essa vivência da gente, a gente entende que a partir dessa construção social, que a mulher foi para o mercado de trabalho, essa revolução do trabalho, a mulher passou a deixar a criança na escola. Então, por isso, há uma necessidade muito grande que seja estimulada na escola, porque a criança passa parte do dia dela na escola. Então, por isso que essas questões pedagógicas de motricidade, psicomotricidade, são tão levantadas e são tão questionadas hoje no nosso contexto atual, né? Que é o que favorece o desenvolvimento da criança. Então, nessa fase aí, a criança ela vai começar a identificar os rostos ao seu redor, ela vai passar a ter as suas primeiras aprendizagens. O que a gente espera que a criança tenha? Que ela tenha a sustentação da cabeça, que ela consiga sentar a sustentação do tronco. Muitas crianças vão engatinhar, outras não. Então, o que a gente passa para os pais? A criança sentou, não precisa ter a preocupação. A partir dos 6 meses, se ela já sabe ter esse equilíbrio, ela tem um desenvolvimento bom. É sempre positivo que se olhe, que se faça uma anamnese, que essa criança descubra como foi o teste de Apgar dela, quando ela sentou, porque isso facilita que seja estimulada os déficits que ela tem. Por exemplo, se ela nasceu prematura, se ela ficou internada durante esse primeiro ano de vida, tudo isso faz diferença no desenvolvimento dessa criança. Então, de acordo com esse pensamento, o que a gente tem que ter em mente? Que nesse primeiro desenvolvimento da criança, ela vai construir então a tonicidade, dos 12 meses até os 2 anos a equilibração, de 2 a 3 anos ela vai desenvolver a lateralidade e de 3 a 4 anos a noção do corpo. Nessa primeira fase aí de tonicidade e equilibração, nós temos muitos fatores que envolvem. Tem o desmame, tem o desfraude, de 1 a 2 anos aí. Então, como que eu vou trabalhar com essa criança? Eu vou fazer tudo ao mesmo tempo? Eu vou inserir essa criança na escola? Eu vou desfraldar ela? Eu vou tirar a chupeta? Não, tem que ser feito
aos poucos eu desmamo essa criança, eu insiro ela na escola, eu começo a tirar pouco a pouco o uso dessa chupeta. Por que a gente pede que seja retirada essa chupeta? Porque se atrapalha a questão da articulação dela, da comunicação, isso traz um atraso para a criança. Então, por isso que a gente pede que o dedo, a chupeta, o naninha sejam regulados durante o dia dela para que ela aprenda a se comunicar melhor com o mundo. Então, eu trouxe para vocês algumas ideias de naninhas, de objetos que são importantes nessa primeira fase. Um deles é o objeto de transição. O que seria esse objeto de transição? Quando a criança está se desvinculando da mãe, ela passa a se aproximar de alguns objetos que tenham cheiro, que tenham textura, para que ela sinta mais conforto. Vou mostrar 2 deles, tudo bem? Olha, esse daqui seria um naninha. Então esse objeto ele permite a segurança da criança. Outros são esses tipos de fraldas, né? Então a criança quer o tempo todo estar com esses objetos. Por quê? Porque ele transmite a segurança para ela. Outras crianças vão estar aí adquirindo alguns animais como objetos de transição, que seriam, por exemplo, bonecos. Então assim, nessa fase que você permita, pouco a pouco, a criança se descobrindo, tudo bem? E você vai ajudar ela a evoluir, falando palavras positivas, palavras de harmonização, né? Você transmitindo segurança. Não adianta você querer deixar a criança na escola e ficar com o coração apertado, que a sua criança vai perceber isso. Então, essa primeira fase aí, de 1 a 2 anos, é essencial que você estimule a criança, que você tenha contato com música, que você trabalhe muito com ela essa questão dos vínculos afetivos, da relação, porque a partir dos 20 meses que a criança começa a se socializar com outras crianças. Muito importante em relação à criança que ela aprende primeiro, o primeiro vínculo afetivo que ela tem é com os animais. Então, por isso que as fábulas e os animais chamam muita atenção da criança. Se você conhece ou já identificou alguma pessoa com aspectos de psicopatia, você vê que eles acabam não tendo esse vínculo afetivo com os animais. Então, assim, são coisas que a gente passa no cotidiano, mas que a gente às vezes não tem consciência disso. Então, esse segundo vídeo eu falei um pouquinho sobre os objetos de transição, sobre o uso da chupeta, né? Então, que você tenha essa construção com a sua criança que vai ser muito positivo para o desenvolvimento dela. Super beijo e até o próximo!